A verdadeira alegria está na presença do Senhor Pastor Antônio Júnior. Você já percebeu como, às vezes, a gente busca alegria em coisas que não duram? Um sorvete saboroso, uma vitória no jogo, um elogio no trabalho ou até uma viagem dos sonhos. Tudo isso é bom, mas passa rápido. Depois a gente volta a se sentir vazio, como se faltasse algo. O pastor Antônio Júnior ensina que a verdadeira alegria, aquela que não acaba e enche o coração de paz, só existe quando estamos perto de Deus. Não é uma alegria que depende das circunstâncias, mas uma que vem de dentro e não some, não importa o que aconteça. Vamos entender melhor o que isso significa, como funciona no dia a dia e por que faz tanta diferença. O que é a presença do Senhor? Imagine que você está em um lugar escuro, com medo, e de repente alguém acende uma luz. Você se sente aliviado, não é? Ou pense em quando você está sozinho e um amigo chegado aparece para conversar, o peso no peito some. A presença de Deus é assim. É como uma luz que clareia tudo, um abraço que acalma, uma voz que diz você não está sozinho. Mas como saber que Deus está presente? Não é como ver uma pessoa na sua frente. É uma certeza no coração, uma paz que não vem de fora, mas de dentro. Por exemplo, você acorda ansioso com os problemas, mas depois de orar, sente um alívio que não faz sentido lógico. Está triste? Abre a Bíblia e lê um versículo que parece escrito só para você naquele momento. Canta um louvor e de repente as lágrimas vêm não de dor, mas de gratidão, como se alguém estivesse enxugando suas feridas. Isso é a presença de Deus agindo. Não é magia, é relacionamento. Assim como você sabe que sua mãe te ama mesmo quando ela não está do seu lado, você sente Deus perto quando confia nele. 2. Por que a alegria verdadeira só vem dele? A gente costuma confundir alegria com felicidade momentânea. Felicidade depende de coisas externas. Sou feliz porque comprei um carro novo. Até ele quebrar. Sou feliz porque meu time ganhou. Até perder no próximo jogo. Sou feliz porque estou namorando. Até brigarem. Já a alegria em Deus não depende de nada disso. Veja alguns exemplos. A alegria na dor. Uma mulher descobre que tem uma doença grave. Ela chora, tem medo, mas ora e sente uma paz que não entende. Não é que ela não esteja sofrendo, mas há algo dentro dela que segura sua mão e diz: você não vai afundar. Essa é a alegria que vem de Deus. Ela não tira a dor, mas dá força para passar por ela. B. Alegria na falta. Um homem perde o emprego. As contas se acumulam e o desespero bate. Mas ele lembra de versículos como: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, Filipenses 4:19, e mesmo sem saber como, sente que tudo vai dar certo. Não é otimismo forçado, é confiança em quem cuida dele. C. Alegria no perdão. Uma pessoa magoou você profundamente. O rancor está comendo por dentro. Mas quando você entrega essa dor a Deus e perdoa, sente um peso sair das costas. Não é que a ferida some logo, mas a alegria de ser livre é maior que a amargura. Em todos esses casos, a alegria não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. É como um barco no meio da tempestade. As ondas são altas, mas o capitão sabe o caminho. 3. Como estar na presença de Deus no dia a dia? Muitas pessoas pensam que só sentem Deus em cultos ou igrejas. Mas a presença dele pode ser vivida em qualquer lugar, a qualquer hora. Veja como. Na oração, conversar com Deus. Não precisa ser um discurso bonito. Pode ser simples. Senhor, hoje estou cansado. Me ajuda. Deus, obrigado por mais um dia, mesmo que tenha sido difícil. Pai, não sei o que fazer. Me mostra o caminho. É como falar com um amigo que nunca julga. Quanto mais você conversa, mais perto ele parece. B. Na leitura da Bíblia, ouvir Deus. A Bíblia não é um livro antigo e chato. É como uma carta de amor que Deus escreveu para você. Às vezes, você lê um versículo e pensa: isso é exatamente o que eu precisava hoje. Por exemplo, não andem ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4:6, para quando a preocupação aperta. Vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei, Mateus 11:28, para quando a vida está pesada. Não é coincidência. É Deus falando com você. C. No louvor, celebrar Deus. Não é só cantar na igreja. Pode ser no carro, no chuveiro, limpando a casa. Coloque uma música que fale de Deus e cante como se estivesse só você e Ele. Muitas vezes a tristeza some quando a gente escolhe adorar, mesmo sem vontade. D. Na obediência, viver como Ele ensina. Deus não é um ditador, mas um pai que sabe o que é melhor. Quando a gente segue seus ensinamentos, como amar o próximo, perdoar, ser honesto, a vida faz mais sentido. Por exemplo, você devolve o troco a mais que o caixa te deu, mesmo precisando do dinheiro.
Depois, sente uma paz que dinheiro nenhum compra. Você ajuda um desconhecido sem esperar nada em retorno e volta para casa com o coração leve. Essas pequenas escolhas abrem a porta para a presença de Deus na sua vida. E no silêncio escutar Deus. Às vezes, Deus não fala em voz alta, mas em um sussurro no coração. Por isso, é bom ter momentos de silêncio, sem celular, sem barulho. Pode ser 5 minutos pela manhã ou antes de dormir. Só ouvir. Muitas vezes as melhores respostas vêm quando a gente para de falar e começa a escutar. 4. O que rouba a nossa alegria? Se a alegria verdadeira vem de Deus, por que às vezes a gente não sente? Alguns ladrões podem estar agindo. O pecado, afastamento de Deus. Pecado não é só fazer coisas muito erradas. É também escolher viver sem Deus. Por exemplo, você mente para não se dar mal. Guarda rancor de alguém. Coloca outras coisas, dinheiro, fama, prazer, no lugar de Deus. É como tampar os ouvidos. Você não ouve mais a voz dele e a alegria some. Mas a boa notícia é que Deus sempre perdoa quando a gente se arrepende. B. A ansiedade, confiar mais nos problemas do que em Deus. Preocupação demais é como carregar um peso que não é seu. Jesus disse, não se preocupem com o amanhã, Mateus 6:34. Isso não significa ser irresponsável, mas entregar os problemas a Deus e fazer a sua parte sem desespero. C. A comparação, olhar para os outros em vez de olhar para Deus. Você vê alguém com uma vida perfeita nas redes sociais e se sente inferior, ou acha que Deus não te dá o que você merece. Mas a Bíblia diz, Deus tem um plano bom para você. Jeremias 29:11. A alegria vem quando a gente para de comparar e agradece pelo que tem. D. É a pressa, não dar tempo para Deus. A vida corre e a gente esquece de parar para orar, ler a Bíblia ou simplesmente agradecer. É como ter um amigo que você só procura quando precisa de ajuda. Relacionamento exige tempo. Se você quer sentir a presença de Deus, precisa fazer espaço para Ele. 5. Como saber se estou realmente na presença de Deus? Não é uma fórmula mágica, mas alguns sinais mostram que você está no caminho certo. Paz inexplicável. Mesmo com problemas, você sente que tudo vai dar certo. Desejo de estar com Deus. Você quer orar, ler a Bíblia, louvar, não por obrigação, mas porque sente falta. Mudança de atitude. Você percebe que está mais paciente, mais amoroso, menos egoísta. Fé que cresce. Antes você duvidava, agora confia mais mesmo sem ver. Alegria que contagia. As pessoas percebem que tem algo diferente em você. Não é que você nunca mais vai ficar triste ou passar por dificuldades. Mas você sabe que não está sozinho, e isso faz toda a diferença. 6. Histórias reais que mostram essa alegria. O desempregado que encontrou paz. João perdeu o emprego e ficou meses sem trabalho. A cada não nas entrevistas, a depressão batia. Até que um dia em um culto ouviu, confie em mim. Decidiu parar de reclamar e começar a agradecer pelo que tinha. Não tinha dinheiro, mas tinha saúde, família, fé. 2 meses depois, conseguiu um trabalho melhor do que o anterior. O mais surpreendente? Mesmo antes de arrumar o emprego, ele já se sentia em paz. B. A mãe que perdeu o filho. Maria perdeu seu filho de 5 anos em um acidente. A dor era insuportável. Mas em meio às lágrimas, ela orava, Senhor, eu não entendo, mas confio em você. Com o tempo, sentia o filho perto de uma forma que não sabia explicar. Hoje, ela ajuda outras mães que passam pelo mesmo sofrimento, e sua alegria não é a ausência da dor, mas a certeza de que um dia vai reencontrar seu filho nos braços de Deus. C. O viciado que encontrou liberdade. Carlos era viciado em drogas e achava que nunca sairia daquele poço. Até que, em um momento de desespero, clamou, Deus, se você existe, me ajuda. Não foi fácil, mas aos poucos, sentia uma força que não vinha dele. Hoje está limpo há 3 anos e diz, a alegria que sinto não é por estar livre das drogas, mas por saber que Deus nunca me abandonou, mesmo quando eu o ignorei. Essas histórias mostram que a alegria em Deus não depende das circunstâncias, mas da confiança nele. 7. O que fazer quando não sinto nada? Às vezes a gente ora, lê a Bíblia, vai à igreja, mas parece que Deus está longe. O que fazer? Não desista. Assim como um relacionamento com uma pessoa requer paciência, com Deus também é assim. Continue buscando. Seja honesto com Deus. Diga a Ele o que você sente. Senhor, eu não te sinto perto. Me ajuda a crer. Lembre-se das vezes que Ele esteve com você. Pense em momentos passados em que Deus te socorreu. Isso renova a fé. Faça a sua parte. Mesmo sem sentir, continue obedecendo. A emoção vem e vai, mas a fidelidade permanece. Peça ajuda. Fale com alguém de confiança, um pastor, um amigo cristão que possa orar com você.
Deus não é um sentimento. Ele é real mesmo quando não o sentimos. Às vezes, ele está mais perto do que a gente imagina, só esperando a gente abrir os olhos do coração. Resumo final: a alegria que não acaba. A verdadeira alegria não é um sorriso forçado ou uma felicidade que depende de tudo dar certo. É uma paz profunda que vem de saber que Deus está com você, não importa o que aconteça. Não é ausência de problemas, mas força para enfrentá-los. Não é depender das coisas, mas confiar em quem cuida de você. Não é uma emoção passageira, mas uma certeza que fica. Como o pastor Antônio Júnior ensina, essa alegria não se compra, não se conquista com esforço humano, mas se recebe quando a gente se entrega a Deus. É como um presente que já está nas suas mãos, você só precisa abrir. Prático para hoje. Pare 5 minutos agora e agradeça a Deus por uma coisa simples: o ar que você respira, um abraço que recebeu, um problema que não veio. 2. Escolha confiar. Em vez de reclamar da sua situação, diga: Deus, eu creio que você está no controle. 3. Compartilhe. Fale para alguém hoje sobre uma vez em que sentiu Deus perto. Isso fortalece sua fé e pode abençoar o outro. A alegria verdadeira não é um destino, é um caminho, e esse caminho se chama presença de Deus. Comece hoje. Ele está esperando por você. Quando a gente pensa em alegria, muitas vezes imagina momentos especiais, uma festa, uma vitória, um sonho realizado. Mas a alegria que vem de Deus não depende dessas coisas. Ela está disponível até nos dias difíceis, porque não vem das circunstâncias, mas de quem está ao nosso lado. Imagine uma criança que está com o pai. Mesmo que esteja chovendo, ela se sente segura porque sabe que ele não vai soltá-la. Assim é com Deus. Mesmo quando a vida parece escura, a presença dele nos dá uma paz que o mundo não entende. O pastor Antônio Júnior sempre diz que a alegria do Senhor é como uma luz que brilha dentro da gente, mesmo na noite. E como a gente mantém essa alegria? Não é com esforço, mas com intimidade. É como um casamento. Quanto mais tempo o casal passa junto, mais eles se conhecem e se alegram um no outro. Com Deus é assim também. Quanto mais a gente busca a presença dele na oração, na leitura da Bíblia, na adoração, mais a alegria se torna natural. Às vezes, a gente confunde alegria com felicidade. Felicidade depende do que acontece. Se tudo vai bem, a gente está feliz, mas alegria é diferente. É como uma árvore plantada à beira de um rio. Mesmo que venha seca, suas raízes estão firmes. A alegria do Senhor é essa raiz que nos sustenta. Prático para hoje. Cante uma música que te lembra de Deus mesmo que seja baixinho. A adoração abre o coração para a alegria. 2. Leia um versículo simples como "O Senhor é a minha força e o meu escudo", Salmo 28, 7, e repita em voz alta. A palavra de Deus traz vida. 3. Faça algo por alguém sem esperar nada em retorno. A alegria de Deus cresce quando a gente ama. Lembre-se, a alegria não é a ausência de problemas, mas a certeza de que no meio deles, Deus está com você. E isso faz toda a diferença. Comece hoje. Ele está mais perto do que você imagina. A verdadeira alegria não é um sentimento que a gente liga e desliga como um interruptor. Ela é como uma semente que a gente planta e cuida todos os dias. Se você já tentou ser feliz só com coisas, um novo celular, uma viagem, um elogio, sabe que isso dura pouco. A alegria que vem de Deus é diferente porque não acaba. Mesmo quando a vida aperta, ela está lá quieta, mas firme, como uma luzinha que não se apaga no escuro. Pense numa criança que está aprendendo a andar. Ela cai, chora, mas logo levanta de novo porque sabe que tem alguém segurando suas mãos. Assim é a vida com Deus. A gente tropeça, erra, sofre, mas a alegria vem da certeza de que Ele não solta a nossa mão. Não é que a dor some, mas ela perde o poder de nos derrubar para sempre. Às vezes a gente confunde alegria com empolgação. Ficamos animados com uma notícia boa, um presente, um sucesso. Isso é bom, mas não é alegria duradoura. A alegria do Senhor é como o sol depois da chuva. Mesmo que as nuvens ainda estejam no céu, a gente sabe que a luz vai voltar. É a paz de saber que no final, tudo vai fazer sentido. E como a gente vive isso no dia a dia? Não é ficando repetindo "estou feliz" como um robô. É olhando para as pequenas coisas e vendo Deus nelas. Por exemplo, você acorda cansado, mas consegue tomar um café quente. Isso é Deus te dando força para mais um dia. Alguém te cumprimenta com um sorriso sincero. Isso é Deus te lembrando que você não está sozinho. Você erra, pede perdão e sente o peso sair do peito. Isso é Deus te mostrando que a graça é real. A alegria também cresce quando a gente compartilha. Já reparou como é bom contar uma boa notícia para alguém? Ou como o coração esquenta quando a gente ajuda quem está triste? Isso é um pedacinho do céu na terra.
Deus nos fez para viver em comunidade, e a alegria dele se multiplica quando a gente divide. Claro que tem dias que parece que nada disso funciona. A tristeza pesa, a fé fica fraca e a gente se pergunta: onde está essa alegria? Nessas horas não adianta fingir. O segredo é ser honesto com Deus, como um filho que chega para o pai e diz: não estou conseguindo enxergar você hoje. Ele não vai te julgar. Pelo contrário, é nesse momento que ele se aproxima mais, como um pai que abraça o filho chorando. A Bíblia conta que o profeta Abacuque viveu numa época de muita crise, guerra, fome e injustiça. Mesmo assim ele escreveu: ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que os rebanhos sejam exterminados da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17, 18. Isso não é loucura, é fé. É escolher confiar que Deus é bom, mesmo quando a vida não faz sentido. Então, se hoje você está se sentindo vazio, não se culpe. Comece de novo. Abra a janela, respire fundo e diga: Deus, eu preciso de você. Não precisa ser uma oração bonita. Ele ouve até o suspiro. A alegria vem quando a gente para de correr atrás das coisas e deixa Deus nos encontrar. E lembre-se, a alegria do Senhor não é um prêmio para quem é perfeito. É um presente para quem é sincero. Para quem, mesmo com as mãos tremendo, estende elas para Ele e diz: aqui estou. Isso é tudo que Ele quer. O resto, Ele faz. Quando a gente pensa em alegria, muitas vezes imagina algo que depende das circunstâncias. Um emprego novo, um relacionamento que deu certo, uma conquista. Mas a alegria que vem de Deus não é assim. Ela não some quando os problemas chegam. É como uma luz que continua acesa mesmo no meio da tempestade. Imagine um pai que chega em casa depois de um dia difícil no trabalho. Ele está cansado, as contas estão apertadas, e ainda tem mais problemas para resolver. Mas, de repente, seu filho pequeno corre para abraçá-lo, sorrindo, sem se importar com nada daquilo. Aquele abraço não tira os problemas, mas enche o coração do pai de uma paz que nada mais poderia dar. Assim é a presença de Deus. Ela não muda a realidade, mas muda a gente por dentro. Muitas pessoas acham que precisam merecer essa alegria, como se fosse preciso ser santo ou ter tudo resolvido. Mas não é assim. Deus não olha para nossas falhas e diz: primeiro arruma a vida, depois você pode ser feliz. Ele fala: vem como você está. Eu te recebo. É como um amigo que não liga se você está de pijama, sem maquiagem ou com a casa bagunçada. Ele só quer estar com você. Às vezes a gente até tenta buscar essa alegria em outras coisas, em comprar algo novo, em distrações, em aprovação das pessoas. Mas é como tentar matar a sede com água salgada. Quanto mais a gente bebe, mais sede sente. Só Jesus sacia de verdade. Ele não promete uma vida sem dor, mas promete estar conosco em cada dor. E isso faz toda a diferença. Você já reparou como uma música pode mudar o clima de um lugar? Mesmo que tudo esteja uma bagunça, quando toca aquela música que você gosta, algo dentro de você se acalma. A presença de Deus é assim, ela traz uma melodia para a alma, mesmo quando a vida parece desafinado. Não é uma felicidade barulhenta, que depende de risadas ou festas. É uma paz quietinha que fica lá no fundo do coração dizendo: tudo vai ficar bem. E quando a gente entende isso, até os problemas perdem um pouco do seu peso. Não é que eles sumam, mas a gente passa a enxergá-los com outros olhos. Como quem está segurando a mão de alguém maior enquanto atravessa um rio fundo. O medo ainda existe, mas a confiança é maior. Então, se hoje você está se sentindo sozinho, cansado ou até desanimado, não espere a situação melhorar para buscar a Deus. Comece agora. Fale com Ele no caminho do trabalho, enquanto lava a louça, antes de dormir. Não precisa de palavras complicadas. Deus não está esperando um sermão, Ele está esperando você. E quando você o deixa entrar, a alegria vem, não como uma visita, mas como quem chegou para ficar.